Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um Med Podcast, o podcast onde a gente fala sobre medicina, carreira médica, negócios, investimentos, e a gente traz pessoas que vão além da medicina, né? Pessoas que não são médicos também, para conversar aqui com a gente sobre diversos assuntos. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com um cara que é um mestre para mim aí na questão de investimentos. Eu sou mentorado dele, sou cliente aí dele, e é o Renoir Vieira, que o pessoal costuma chamar, às vezes, de o inimigo do mercado, o contrarian, né? A gente vai conversar sobre isso para conseguir entender um pouquinho de onde vem essa fama aí. Renoir é formado em economia pelo INSPER, trabalha desde 2008 no mercado financeiro, Renoir, é isso? Desde 2006. 2006. Foi meu primeiro estágio. E eu descobri hoje que, aliás, acho que eu já sabia, mas hoje ele me confirmou, o Renoir também ele é programador aí, autodidata. Então, um monstro aí. Seja muito bem-vindo. Te agradeço demais aí por ter aceitado esse convite. E hoje, cara, vamos bater um papo aí que vai ser muito bacana. Não, com certeza. Eu agradeço aí vocês me convidarem. Acompanho aí também seu conteúdo, acompanho muita coisa aí da comunidade médica. Tem muitos mentorados médicos. Então é um prazer estar aqui. Que bom, que bacana. Cara, é o seguinte, vamos lá. Eu queria começar com um tema já polêmico, você gosta de polêmica, eu te acompanho bastante lá nas redes sociais. Depois, pessoal, a gente vai passar aqui para vocês todas as redes sociais aí do Renoir, como é que vocês também podem ser mentorados dele aí. Mas, cara, ultimamente a gente passou por um período de eleições e eu vi muita gente entrando em pânico, muita gente, na verdade, talvez até parecendo que estava torcendo. E eu fiquei um pouco preocupado quando eu vi muita gente do mercado financeiro realmente com uma atitude de torcedor, assim. E aí de verdade, eu queria saber de você que, trabalha com isso, que está lá dentro. O pessoal realmente acreditava naquilo que eles estavam tentando mostrar nas redes sociais ou, no fundo, era meio que uma torcida, assim? O que você acha? O pior é que eu acho que acreditava mesmo. Eu acho que isso tem uma raiz. A raiz foi a vitória do Trump contra a Hillary nos Estados Unidos, que todas as pesquisas erraram. E tem um motivo para isso. Nos Estados Unidos, o voto não é obrigatório. Então, na verdade, a campanha política é para o cara ir votar e não para ele votar em você. Vai lá votar, porque você já sabe mais ou menos quem são as pessoas que vão votar em você, você só precisa fazer elas irem lá e votar. Dá aquele empurrãozinho. E o Trump, ele tem essa capacidade de motivar as pessoas, né? Assim como o Bolsonaro, como o Lula. Uhum. E isso acho que descredenciou as pesquisas de uma maneira muito importante. E aí as pessoas passaram a acreditar menos nas pesquisas, né? E as pesquisas são imperfeitas, né? Não é uma descrição da realidade, é um modelo. E eu acho que as pessoas passaram a descartar os dados. Uhum. Então, acho que muita gente realmente acreditava que o Bolsonaro poderia virar, poderia ganhar, etc. E eu vi que você se posicionou no sentido, não se posicionou politicamente, ou vou votar em fulano ou ciclano, mas você se posicionou nesse sentido de falar, cara, as pesquisas estão aí, eu entendo que elas têm problemas, que elas não são perfeitas, mas os dados que a gente tem e eu acredito que vai dar o que as pesquisas estão dizendo. E aí muita gente se revoltou, né? Eu vi que você perdeu, 2.000 seguidores lá e tal. E aí eu vejo um comportamento emocional, e aí que eu até falo muito para o pessoal ali, para os meus alunos, que você não pode misturar a emoção com investimentos, né? E aí, com essa mesma emoção que você vê, né, do cara enxergar ali umas pesquisas, estão mostrando uma coisa, e você simplesmente ignorar aquilo e colocar todas as fichas do outro lado, vai fazer você se ferrar de alguma forma. E nos investimentos é a mesma coisa, né? Acho que não dá para você colocar emoção naquele ativo que você está comprando, você tem que ser muito pragmático e analisar de forma realmente, analisar os números, né? Como é que você vê isso, cara? A gente estava conversando aqui, eu pensei numa analogia. Uhum. As pessoas muitas vezes confundem o que você acha que vai acontecer com o que você gostaria que acontecesse. Uhum. E como essa eleição foi muito polarizada, as pessoas confundiam a minha opinião a respeito do que ia acontecer com o que eu gostaria que acontecesse, que são coisas completamente diferentes. E é a mesma coisa o médico, né? Então, quando você vai lá dar uma notícia para o paciente,
aquela notícia não é o que você gostaria de dar necessariamente. Eu imagino que tem todas as especialidades Exato. aí, e eu imagino que deva ser difícil dar um diagnóstico cujo prognóstico não é bom para o paciente. Por exemplo, você tem um câncer no fígado, no pâncreas, não deve ser uma coisa agradável. Só que você tem que dar essa notícia porque o paciente tem o direito de saber, precisa saber, e você só vai conseguir lidar com aquela situação se você realmente souber encarar aquela situação de frente. Então, você não vai dar notícia que o paciente quer, você vai dar notícia que é a realidade. Eu acho que as pessoas às vezes confundem isso, e da mesma forma que fazer um diagnóstico correto para o paciente é a única maneira de você tratar ele corretamente, nos investimentos é a mesma coisa, né? Você tem a sua carteira de investimentos, para cada cenário vai ter alguma recomendação, alguma coisa a se fazer ali, né? E isso só vai conseguir tomar as decisões certas se você analisar friamente o diagnóstico, fizer o diagnóstico adequado e fizer o tratamento adequado baseado naquele diagnóstico. Tirar a emoção de lado. E isso também entra na parte de tratamento mesmo. Na medicina, você vai fazer um tratamento, existem os efeitos adversos, existe o caminho que aquela medicação geralmente faz, mas às vezes não tem o desfecho que a gente gostaria, assim como nos investimentos. Mesmo a gente fazendo um diagnóstico, fazendo investimento da forma que a gente planejou, pode ser que não dê certo em alguns momentos, né? Então é aquilo de expectativa e a realidade. Mas eu acho que os médicos em particular já têm um certo treinamento para isso, né? Especialmente dependendo da especialidade, né? Mas eu acho que todo médico vai ter que lidar eventualmente com um paciente que vai morrer. E você vai ter que lidar com isso. E o investimento que dá errado é o paciente que morre. Exato. É a mesma coisa. Então, eu tenho muitos mentorados, assim, médicos. E eu acho que, na verdade, os médicos lidam bem, em geral, com volatilidade. Com a coisa. Eu acho que acho que tem já um treinamento ali, porque não tem uma coisa pior do que você tá tratando alguém que o cara morre, ou sei lá, não é o que você esperava. Não é o que você esperava. Então, eu vejo que, assim, é a mesma coisa. Um investimento que dá muito errado é o paciente que morre, ou que tem um prognóstico muito ruim, né? E não adianta torcer, né? Você vai ter que tratar torcer e fazer o que é necessário, e nem né? se envolver emocionalmente, né? Na verdade, eu não conseguiria ser médico, por exemplo, porque eu me envolveria muito facilmente com a situação. Talvez conseguisse até, mas eu acho difícil que eu conseguisse, porque eu me envolveria muito com a situação. E eu vejo que as pessoas se envolvem muito com os investimentos, né? E emocionalmente. Tem até torcida, né? Assim, o Charles Hicks falava, né, que toda vez que ele falava, sei lá, mal de uma ação específica, vinha uma porrada de gente nos comentários xingar ele e tal, né? Então, isso tem muito também, né? Eu fiz um story falando, isso faz já mais de um ano, fiz um story falando que as criptomoedas iam cair muito. E que eu achava que várias delas iam, inclusive, desaparecer. Eu lembro desse story. Eu lembro que você falou, 99% vai desaparecer, vai virar pó. Exato, eu lembro. Porque na ocasião tinha mais ou menos 15 mil tokens e criptomoedas no mercado. O mundo não precisa de 15 mil, precisa de uma. Exato. Uma faz... Talvez duas, porque o Ethereum tem uma rede um pouco diferente do Bitcoin. Mas, fora essas duas, eu acho que não precisa das outras todas, entendeu? De 14.998. Então, é muito provável que essas outras vão perder mercado e, eventualmente, vão desaparecer. E eu fui muito atacado nesse post. Não, você não entende a tecnologia, você está falando besteira e tal. Mas... Os torcedores, né? Mas é um pouco
é um pouco daquela história, né? Eu acho que medicina também tem muito isso, que tem os charlatões, né? Tem, demais, demais, demais. Então, eu vejo aí tanto pessoas que se formaram médicos, mas que talvez não devessem mais ter o CRM, e tanto pessoas que não têm nem a formação de medicina, que dizem que vão curar todas as Sim. coisas. O João de Deus João de Deus aí da... Mas outro dia eu estava vendo um documentário, um negócio absurdo. O João de Deus operava, abria pessoas. Não, é bizarro, abria. Com serra. Não, é uma coisa de louco, coisa de louco. Quem que vai nesse negócio? Não, uma vez eu vi mas esse mais antigo, e não era ele, era algum outro, mas fazia um negócio parecido, o cara, tipo assim, abrindo uma coluna de uma pessoa e, tipo, tentando tirar uma bala alojada na coluna, coisa que você nem faz, né? Tipo, a pessoa tava paraplégica porque tinha feito uma lesão medular e o cara disse pra família que ele ia tirar a bala e o cara ia resolver, sabe? Uma coisa de louco. E aí aparecia nas imagens, é bem antigo isso, o cara puxando com força, assim, o negócio. Exato. Não, mas, olha, eu tava vendo esse documentário do João de Deus e ele pega uma serra dessa circular e abre o peito, o tórax, assim, do cara. Bizarro, cara. E com uma serra enferrujada, assim, um negócio... Coisa de louco. Né? Mas você pensa nisso, né? E aí você vai ver na internet hoje o que tem de gente que não tem formação nenhuma. Não é que o cara não é economista ou administrador, o cara não é nada. Não é nada. O cara não é nada. O cara, às vezes, não terminou o ensino médio, né? Tem uma menina aí, eu não vou citar nomes, porque já tenho muito processo. Mas tem uma menina aí que eu acho que ela... Quando eu comecei a acompanhar ela tinha, sei lá, 18 anos. Não foi para a faculdade, não fez nada. Ela terminou o ensino médio, virou influenciadora digital, não tem problema nenhum. Mas o jeito de monetizar isso hoje é vendendo curso de alguma coisa. Uhum. E como está todo mundo aí falando de investimento, graças ao XP, ao BTG, ao Itaú até, aos bancos, aos agentes autônomos, tem muita gente querendo entender o mercado financeiro. E aí você segue alguém, a pessoa começa a falar lá, você não sabe muito bem, a mesma coisa eu vou seguir um médico, né? Ou pior, né? Vou seguir alguém que não é médico, não é médico, mas vai falar de saúde, alguma coisa de aí. Saúde, aí água solarizada, você põe a água no sol, tome, vai melhorar a pele, vai melhorar os rins, vai melhorar... você deve gostar dessas histórias. Adoro. Eu já vi até site de o cara que promete curar a insuficiência renal com chá, né? Não, é brincadeira. Não, então, e aí eu vou seguir uma pessoa dessas, muitas das coisas que o cara vai falar, eu não vou saber se o cara tá falando, entendeu? Então, eu só sigo conselhos médicos de médicos que eu conheço, que eu, sabe, tenho alguma indicação deles, pergunto para outros médicos, pô, o que você acha desse cara? Ele realmente é um cara sério e tal. E aí, eu vou. Agora, o que eu sinto é que as pessoas, para os investimentos, não fazem isso. Não. E essa menina que você estava falando, então, ela começou... Sei lá, com 20 anos, está vendendo mentoria aí de análise técnica, que é mais ou menos o João de Deus do mercado financeiro. Muito bom. É o horóscopo, né, do mercado. Você sabe que tem um livro que o cara ensina a investir em ações com base no horóscopo. Já ouvi falar. Já. É o equivalente do João de Deus na medicina, é esse cara no mercado financeiro. E vou te falar o seguinte, assim, né? Pô, a gente tem produtos de educação e tudo mais. É muito difícil, assim, você construir uma base de alunos, você, né, ir para frente concorrendo com tanto de picareta que tem no mercado. Porque tipo, promessa de dinheiro fácil, enriquecimento fácil, cada absurdo que você vê, e aí você fala pro pessoal, no geral, que não sabe muito, e de repente aquilo brilha o olho, né, que, nossa, esse cara vai me ensinar a ficar rico aqui. O cara ficou rico vendendo a promessa de como ficar rico. É uma coisa de louco, assim.
É que o picareta, ele não tem limite. Não, zero. Então, o sonho que ele vai vender não tem limite. Ele vai vender o sonho. Então, é isso aí, ó, o cara vai curar a insuficiência renal com chá. Exato. Entendeu? É o cara que vai fazer um transplante de coração espiritual. Isso. É assim, me desculpa, mas a probabilidade de dar certo é um pouco baixa. E é isso que acontece. Agora, uma coisa que eu sinto, assim, falando, né, mais especificamente do público médico, é que os médicos trabalham muito, em geral, né? E não tem muito tempo para se dedicar realmente a olhar suas finanças com carinho, né? E eu sinto que é importante os médicos terem algum tipo de aconselhamento e algum tipo de fonte de informação que seja sério, né? Então, a gente tem amigos em comum, o Thiago teve aqui, vou estar com ele, o Thiago Reis lá da Suno, tem outras researches muito boas, tem o pessoal do TC, tem muita gente boa no mercado, tem minha mentoria, mas eu acho que é importante você ter alguém que faça uma curadoria para você, que te fale ali os pontos mínimos que você tem que tomar atenção, né? Que é a mesma coisa o médico também, né? Quando você vai fazer um check-up lá, os caras te falam, ó, sem parar de beber cerveja, porque tá muito alto aqui o... Como é que é? Gama GT. Sei lá, alguma coisa aí. Então, é isso. Então, acho que tem que ter alguém que te mostre os pontos que você tem que tomar mais atenção, porque como o seu tempo é limitado e hoje não falta informação. Não. Hoje o problema é o contrário. O excesso. Tem excesso de informação. Exatamente. Então, você tem que filtrar essa informação. O que eu vejo, e concordo muito com você, né? Porque o que eu falo para os alunos, né? Você tem que simplificar a sua vida. Você é médico, você já tem que, né, atender um monte. Você já tem várias horas no dia ali que você vai ter que estar trabalhando, atendendo o paciente e tudo mais. E é isso que vai te dar dinheiro. Você não vai ficar rico fazendo operação no mercado financeiro. Exato, Então, não é assim que você vai ficar rico. Você vai ficar rico trabalhando, poupando parte do que você ganha e investindo. E aí, essa questão que eu falo que é importante. O problema é que, assim, cara, o médico, ele é uma presa muito fácil para produtos ruins de investimento. Sim. Então, isso, assim, porque eu brinco que o cara sai da formatura e já tem 3 ali atrás da porta esperando ele para vender porcaria. Porque ele não sabe. E aí, de repente, ele forma, e o médico, assim, ele forma, começa a dar uns plantões e começa a ganhar um salário que, para um recém-formado, muito bom. É um salário muito bom. E aí, esse cara, ele cai muito fácil em produtos ruins de investimento. Ele não tem tempo. Exato. E aí, o que a gente... qual foi? Quando a gente criou, por exemplo, Finanças Dominadas, a proposta foi essa, assim, foi simplificar de forma, assim, para o cara assistir uma aula em 5 minutos e entender o que assim, pelo menos, assim, do que ele tem que fugir, se ele quer buscar informação, onde é que ele vai buscar, como é que ele tem que agir. Porque senão, assim, os caras perdem muito dinheiro com porcaria. Você citou assim, né, empresas sérias que fazem isso, eu acho isso muito legal também, porque tem outro problema. Quando o cara, às vezes, bota na mão lá de um gerente, bota na mão de um assessor, e às vezes o cara vai ganhar na comissão, né, dele, não vejo... você trabalha com isso, você tem que ganhar. Só que muitas vezes você vê que o cara, ele força ali alguns investimentos. Sim. Que não tem nenhum perfil né, daquele médico, acabam colocando coisas que vão dar um rebate maior para ele. Então é isso que eu falo, assim, você tem que pelo menos ter o conhecimento, a base, para que você não seja enrolado, você não seja enganado. E aí, assim, te falo que vejo muitos médicos, ontem a gente estava falando sobre isso, né, Renato, sobre pirâmide financeira. Cara, tem médico amigo meu que caiu em pirâmide, acreditando que ia receber 6% ao mês, 10% ao mês garantido. Então, isso é falta de conhecimento básico de mercado, de você entender o básico de uma taxa de... Básico, exato. Noção, né? Noção. É igual o que a gente estava conversando ontem. Perguntaram para uma médica, para Mari, perguntou para ela, quanto que você acha que seria justo você receber? Colocou 10 mil reais no investimento. Ele falou assim, vai ser bem seguro, bem tranquilo. Uma coisa assim, você não se incomodar. Certeza que vai ter de retorno. Ela, uns 5% ao mês. Aí, tipo assim,
não tem uma noção de juros compostos, de quanto que vai subir. Ele fez a conta lá rápido, em 2 anos tinha 2,5 milhões. Pronto. Pô, coloquei 10 mil reais, virei milionário em 1 ano e meio, 2 anos. Maravilhoso. Maravilhoso. Pô, mas quem não quer? É uma falta de entender o que está acontecendo ali. Você sabe que isso que você me falou, eu sinto isso também, que do meu ponto de vista, se você não tem tempo, porque médico está sempre estudando, né? Eu tenho muitos familiares médicos, assim, médico está sempre estudando, e aí os que têm consultório particular estão enrolados com consultório particular, e, enfim, e tem agenda cheia e tudo. Eu acho que o que tem que pensar é qual é seu perfil de risco, né? E você realmente ter um comprometimento de longo prazo com uma carteira bem diversificada, que não vai te dar dor de cabeça, nem dor de estômago ao longo do tempo. É o que a gente fala, né? Eu falo pro pessoal assim, viu? Que às vezes vem aluno e fala, eu ainda tô com muito medo de investir em ações. Mas você não é obrigado a investir em ações. Se você tem medo, a gente não quer que você, com o investimento, traga isso problema. Você já tem outros problemas na sua vida. Você não precisa que os investimentos sejam um problema. Ele tem que ser algo bom para você, algo que te dê uma segurança, que você entenda que você está construindo um futuro a longo prazo. Eu tenho um mentorado que é médico e é provavelmente o mentorado que mais fala comigo. E ele fala o seguinte, o mercado financeiro, para mim, é uma maneira de eu ganhar dinheiro sem depender de mim, no longo prazo. Exato. Não hoje, não amanhã, não depois de amanhã, mas no longo prazo eu vou conseguindo formar meu patrimônio de um jeito que ele não dependa do meu consultório. E eu acho que essa é uma visão realmente certa, acertada, né? O médico, ele, no fim das contas, ele trabalha por hora, né? A gente fala muito isso, né? Vendedor de horas. E aí, às vezes, o cara. E também, às vezes, o cara quer ganhar mais. E a única forma que ele enxerga é, tipo, aumentando a carga de plantões, dando um plantão de final de semana, fazendo um plantão noturno. E, assim, no começo da carreira, cara, assim, eu já passei por isso. Eu era o maluco do plantão, fazia plantão pra cacete, virava e tal. Cara, chega uma hora que seu corpo não aguenta. Não, seu corpo perde, sua mente perde. E não é só isso, né? Isso é muito sacrifício para as pessoas que estão à sua volta. Exato, não. Para sua família, para os seus amigos, para o seu paciente. Precisa atender cansado no outro dia, né? A gente estava comentando sobre isso ontem, né? Quando a gente fala assim, quando o Renato, ele é médico também e ele largou a residência, né, recentemente. E largou a residência, esse aí olha... E aí conta aí, Renato, aquele insight que você falou sobre ajudar mais pacientes, o que você enxergou nisso aí? É que a gente na medicina assistencial ali, trabalhando com paciente, tudo, a gente tem um senso de responsabilidade, de entrega muito grande, porque a gente cura o paciente, a gente entrega saúde, certo? A partir do momento que a gente começa a empreender e partir para um outro lado de ensino, essas coisas, a gente pensa que tá deixando de cuidar de outra pessoa, de salvar uma vida, por exemplo. Eu sou médico, eu preciso salvar vidas, né? Meu foco é esse. Só que a partir do momento que eu entendi que quando eu ajudo um médico a cuidar da vida financeira dele, ele vai lá, se organiza, então ele começou a ganhar uma renda passiva. Ele consegue se organizar dentro da medicina. Ele consegue largar um plantão de fim de semana que ele fazia só por causa do dinheiro, para ficar mais com a família dele, para ganhar qualidade de vida. Então, ele não virava 36 horas e no dia seguinte ia atender consultório particular. Com isso, ele tinha uma qualidade de vida melhor, ele tinha uma noite de sono melhor, ele conseguia atender melhor o paciente. Então, ele tinha melhor qualidade de vida para ele, melhor qualidade de vida para a família, porque ele estava mais presente com a família, e uma melhor entrega para o paciente. Sem dúvida. Então, no final das contas, eu salvei a vida do paciente ali, porque ele entregou mais para o paciente. Não, eu concordo. Então, ensinando, eu consigo alcançar até mais pessoas do que no 1 a 1 como médico. Eu acho, por exemplo, eu conheço muitos médicos que falam assim, eu sou super conservador, tal. O que você faz? Então, eu compro imóvel. Aí eu falo pro cara, isso aí vai te dar uma dor de cabeça, porque você imagina, você tem um monte de imóvel, legal,
aí tem inquilino, Reforma. aí dá um problema no isso. encanamento, aí a bricolagem não sei o quê, aí tá dando vazamento no vizinho, aí tem que Lidar trocar o com- carpete, aí o lidar com ar-condicionado parou. Então a vida do cara é um caos. Quando ele poderia ter uma cota de fundo imobiliário. Exato, Entendeu? exato. Assim, você gosta de imóvel? Legal, bacana. Tem um negócio aqui que chama fundo imobiliário. Você vai ter a mesma coisa, só que vai ter um cara lá para tocar isso aí para você e vai te dar um rendimento provavelmente melhor do que, do que Do que o você seu, aham. fazendo por você mesmo. E não é uma Normalmente, casa em Salles, né? olha É só um que prédio coisa na interessante Paulista. isso. Isso é uma coisa muito interessante no mercado. Normalmente, você pagar alguém para fazer alguma coisa para você sai mais caro do que você fazer por você mesmo. Então, se você faz um bolo em casa, sai mais barato que comprar um bolo na padaria, né? Normalmente é isso. No mercado financeiro, tem muitos produtos que sai mais barato você pagar para alguém fazer do que você fazer por você mesmo. Fundo imobiliário é um deles. Então, se você colocar na conta o yield do fundo imobiliário, que tem fundo imobiliário aí pagando, sei lá, mais de 1% ao mês aí, 1,20, 1,30, sei lá, né? Com cotas e coisas sendo lançadas aí no mercado via operações 476, 400, etc. Abaixo do valor patrimonial do fundo, né? E então tem coisas aí dando, sei lá, 200% do CDI, né? E você ainda tem um imóvel, que é uma coisa segura, né? E você paga lá para um gestor tal, que faz tudo para você, administra o imóvel, vai atrás tal. Isso é mais barato, né, do que você ter um imóvel e ficar lá tendo que alugar. Aí está desalugado, você tem Só que pra pagar o porcentagem do IPTU. aluguel. Entendeu? Então, na verdade, o mercado financeiro às vezes tem umas arbitragens. Uma delas é isso. Outra coisa que é uma arbitragem, previdência privada, que não é eu acho que muita gente tem preconceito com previdência privada, né? Mas eu acho, sinceramente, que para muitos, especialmente médicos, advogados, etc., pessoas que têm pouco tempo, que às vezes não querem, tem gente que quer administrar a própria carteira e tal, eu respeito isso. Porque muitos produtos no mercado financeiro, eles não têm o perfil adequado para você. Por quê? Porque ele tem um risco menor do que o que você quer correr. Esse é o meu caso. Todos os produtos no mercado financeiro têm um risco menor, pelo menos no brasileiro, tem um risco menor do que o que eu aceito correr e quero correr, que é risco-retorno. Quanto mais risco eu tomo, se eu souber mais ou menos o que eu estou fazendo, mais retorno eu vou ter no longo prazo. Agora, para quem quer um risco menor, não quer se atrapalhar, não quer pensar, uma previdência privada é um bom investimento. E antes, o que acontecia? As previdências privadas têm uma fama muito ruim. É isso que eu ia chegar nesse ponto, exatamente. Mas por quê? Porque o mundo lá atrás, quem fazia as previdências privadas eram as seguradoras. E as seguradoras e os grandes bancos que tinham os fundos nos quais as seguradoras investiam e direcionavam o dinheiro. Esses fundos eram muito ruins. Por quê? Porque não tinha concorrência nenhuma. Uhum. Hoje em dia, você tem grandes gestores, grandes casas de gestão de fundos tradicionais que têm os seus produtos de fundo previdenciário. Então, o problema da fama não era o produto em si, Não, era o fundo que era mal administrado. Exato. E hoje você tem tantos fundos bons, e eu estou inclusive fazendo propaganda contrária a mim, porque aí as pessoas não vão precisar assinar a mentoria. Então, mas tudo bem, não tem problema. Para muita gente, vai fazer mais sentido fazer uma previdência privada que tem toda aquela questão de abatimento de imposto, etc., e ir lá, deixando lá em boas gestoras, do que ficar se degladiando no mercado financeiro aí. Tem uma outra opção também, né? Que a pessoa pode alocar uma parte
do Também. patrimônio dela em um fundo de previdência Isso. para o longo prazo. Pensando nessa questão tributária e tudo mais, né? Exato, Acho que de usando essa sucessão vantagem. patrimonial e tudo, e o restante, uma parte, ela vai trabalhar com aquilo que ela tem. Mas o que você falou é exatamente, assim, porque antigamente, né, putz, os fundos eram muito ruins, né? Se você Muito. for olhar os maiores fundos, inclusive hoje, né, de quem tem mais clientes, porque são, né, dos grandes bancos tradicionais, putz, a imensa maioria vai te render 60% do ruim, CDI, né? ruim. E aí eu Mas vejo... hoje tem fundos Não, muito tem, bons. e aí que tá, só que aí você tem que saber, pelo menos entender um pouco para poder escolher um bom fundo. E eu acho assim, a ideia da previdência privada, ela é muito boa. Na questão tributária, na questão, né, no sentido do que... sucessória. É, sucessória, exato. Agora, qual que é o problema? O problema que eu vejo é assim, o nome, né, previdência privada, às vezes pode dar uma falsa impressão para o cara que, meu, vai me aposentar, é só isso que eu preciso fazer, eu não preciso fazer mais nada na minha vida, né? Não, Vou colocar um dinheirinho aí lá é e depois... fake news. Exato, então... Aí é que nem eleição, é Exato, fake news. exato. Então, isso que eu tento botar muito isso na cabeça do pessoal, assim, porque esse nome, né, previdência... Tipo, às vezes o cara cria uma ilusão que ele tá garantido que é só... E aí parece que tem mágica, né? Que às vezes o cara coloca um tiquinho lá e ele acha que, não, com 50, Tá 60 anos resolvida. eu vou Falta de ganhar... realidade, né? Exato. Falta de realidade. Vai me dar 50 pau por mês aqui, beleza, tranquilo, né? Mas sabe que eu acho que... Eu vejo que médico não se aposenta. Então, cara, antigamente os médicos se aposentavam mais, né? Cada vez eles têm se aposentado menos. Porque antigamente, assim, os caras ganhavam muito dinheiro a ponto deles poderem fazer cagada que fosse com o dinheiro que mesmo assim sobrava. Né? Hoje em dia eu já falo... Não é assim. Não, hoje em dia, inclusive, assim, o contrário, né? Hoje o que eu falo, se você não tiver cuidado com a sua grana, você vai terminar com 80 anos dando plantão e lascado. Nossa, 80 anos Pelo dando que a gente plantão. vê, os caras não conseguem ter uma aposentadoria. A maioria. Tudo que eles Você sabe ganham, que tinham eles todo um gastam, potencial e mais ainda, né? ou até mais um pouco ainda, se Eu- divida e tudo mais. Eu tava conversando com uma amiga minha que tá terminando o curso aí de medicina, tá no 5º ano. E ela tá tendo que escolher aí o que ela quer fazer, né? De residência. De residência e tal. E todo médico que ela vai falar, de qualquer especialidade, fala: minha especialidade tá uma merda. Cara, isso é muito engraçado, cara. Não tem nenhuma especialidade que tá indo bem. Tudo uma merda. Não. Cara, isso é muito engraçado que o pessoal vem me falar isso hoje. E assim, o nosso público, ele é um público um pouco mais jovem, o pessoal que formou agora há pouco tempo. A gente tem, né, alguns que já são especialistas, mas mesmo no Além da Medicina, eu sou o founder mais velho aí da turma, né? Então, eu me formei em 2005, então já são aí bastante tempo, um bom tempo de formado. E quando a galera me fala, não, porque hoje a gente pergunta, né? E eles falam que eu falei, cara, era a mesma coisa no meu tempo. Então, cara, igualzinho. Então, pô, lá em 2005, eu chegava assim, pô, professor, eu gosto de cardiologia, né? O senhor é cardiologista, poxa, eu acho que eu me identifico com a área. Como é que é a especialidade? Tá uma merda, não tô ganhando nada, tá saturado, você dá Tem um chute numa gente. árvore, cai 6 cardiologistas, e não sei o que os convênios não pagam nada. E, cara, isso, assim, é uma reclamação constante desde lá de trás. E isso é uma coisa que a gente até conversou recentemente, que parece que o aluno de medicina, ele sai com uma tendência a ser reclamão, porque ele vê meio que esse exemplo dos professores, assim, que putz, só reclamam da vida. Mas né? isso é inclusive isso reforça a importância da educação financeira e de saber o que vai fazer com o seu dinheiro, porque Exato. é aquilo. Realmente, eu acho que tem alguns exageros no mercado. Então, por exemplo, na parte de estética, Uhum. né? Na parte de... bom, aí eu vou criar uma polêmica aqui, mas na parte de estética, por exemplo, hoje em dia qualquer um pode fazer praticamente qualquer coisa. Mas é verdade. E eu acho que é um exagero isso, né? E eu vejo que os médicos que foram mais para essa área estão tendo uma concorrência desleal. E se eles não se organizaram, né, ou para, enfim, fazer outra coisa eventualmente, ou para realmente ter uma redução e continuar tendo o mesmo padrão de vida, eles estão realmente em uma situação difícil. Eu fui
também com uma amiga em um consultório, de uma médica, assim, me pareceu, eu não conhecia ela, mas me pareceu uma pessoa bem formada, estudou na USP, e ela fazia parte de estética, né? E parece que ela tinha uma clínica bacana, tal. E aí a gente foi no consultório dela e ela tinha acabado de mudar para um consultório bem menor do que o que ela tinha, bem pior pelo que a pessoa me falou. E eu entendo o porquê, eu consigo ver os motivos do porquê, porque hoje ela está competindo com biomédico, com dentista, com todo mundo. É a reclamação de quem trabalha com estética essa hoje, né? Fala, pô, hoje o pessoal tá invadindo a área e tal. E, cara, assim, você tem que estar preparado para tudo que vem na sua vida. Você não, é essa história que você falou. Se você não se prepara, inclusive financeiramente, para fazer, de repente, uma transição de carreira, ou para melhorar, ou para, de repente, modernizar ali sua clínica, entregar algo a mais, vai ficar pelo caminho. Eu tenho um primo, na verdade, ele não é meu primo, ele chama Eric Baroni. Ele não é meu primo, ele é casado com a minha prima, mas eu considero ele meu primo. Para falar a verdade, ele é a pessoa na minha família com quem eu me dou melhor. e eu fui na inauguração da clínica dele e é impressionante a quantidade de equipamento e tecnologia e coisa que ele colocou ali. E ele é o contrário, quer dizer, ele não atende na sexta e agora vai começar a não atender também na segunda. Então eu falei, cara, eu fiz alguma cagada na minha vida, estou fazendo alguma coisa muito errada. Mas a realidade é que um investimento também tem que ser visto como acho que como reserva de emergência, e 2, para formação de capital que você eventualmente pode, inclusive, empregar no seu investimento ali da sua clínica, ou do seu hospital, ou do que quer que você tenha. Então eu vejo, por exemplo, se eu fosse médico, né, eu provavelmente teria o mesmo perfil que eu tenho hoje, que é um pouco mais agressivo, mas eu provavelmente usaria os proceeds, o fluxo que esse negócio vai dar, para investir, por exemplo, em mais tecnologia, em mais coisas, que é onde eu vejo que tem um prêmio, né? Então você vai no médico XPTO lá, se o cara tem um equipamento novo, não sei o que e tal, ele vai te cobrar mais caro e você vai pagar, porque você vai falar, pô, eu só tenho aqui e tal. Eu nem sei se é verdade, mas... mas tem, isso faz muito sentido, como em qualquer negócio, né? Eu acho como qualquer negócio, você tem que investir no seu negócio. Para estar preparado, você precisa, ter uma reserva de emergência. E 2, não depender só das suas horas. Exato. Na prática, um gestor de investimento, ele também vende sua hora. Só que a minha hora é variável. Exato. Né? E a hora do médico, ela tem um limite. A minha hora talvez não tenha. Né? Porque a minha hora depende do volume de dinheiro que eu estou gerindo. Né? Se eu aumentar esse volume de dinheiro, eu escalo infinitamente. O médico está limitado pelo quanto ele consegue cobrar, que é o máximo ali que alguém vai pagar por uma consulta, e o máximo de horas que ele consegue trabalhar. Então, é difícil otimizar esse negócio. Então, tem um limite, né? Só que o médico tem uma vantagem. Ele começa ganhando muito mais. Exato. Eu, quando comecei a trabalhar, não existe um médico. O que o médico ganha num plantão, eu ganhava no mês, quando eu comecei, entendeu? Então, é óbvio que tem também um período ali que você está ganhando mais do que todas as pessoas da sua idade, e é nesse período que você tem que gastar a mesma coisa que todas as pessoas da sua idade, para sobrar muito mais que todas as pessoas da sua idade, e você aplicar esse dinheiro de maneira inteligente, de acordo com o seu perfil de risco, etc., para você, no final da sua vida, ter uma qualidade de vida melhor ou igual às pessoas da sua idade, porque senão o que vai acontecer é que você vai ficar para trás. E aí seus amigos, você não vai conseguir ter a mesma vida que seus amigos. Cara, isso que você falou é uma coisa muito interessante. Teve uma pesquisa que saiu sobre o perfil financeiro do médico, foi feito pela AF, inclusive. Se eu não me engano, nessa pesquisa, assim, praticamente metade dos médicos ali não conseguiam poupar parte do salário.
ganhando do que ganha. E aí acho que o principal erro do pessoal, e eu brinco muito, né, que eu falo que o cara, ele pega o CRM dele, ele nem ganhou o primeiro plantão, ele já vai lá na BMW financiar o primeiro carro, né? E aí o que eu falo, a gente briga, o dublê de rico, né? Porque realmente, assim, o cara, ele pensa, nossa, eu vou ganhar X, ele já começa a projetar lá, e aí ele não pensa também, assim, que ele vai pagar imposto, que não vai ser aquilo líquido, ele não pensa que o hospital às vezes vai atrasar 3 meses para pagar ele, mas ele já faz uma projeção e ele começa a se enfiar num nível de vida ali, que daqui a pouco o nível está empatando, e daqui a pouco esse nível de vida começa a trazer mais gastos, porque o cara pensa em comprar o carro, mas ele não pensa na manutenção que vai dar, não pensa em tudo que ele vai gastar, e aí quando ele vê, ele está tendo que pegar mais plantões, isso a gente vê muito, assim, daí o cara... Entra numa bola de neve ali que o cara não consegue mesmo. sair. Não, é absurdo, e 2, 3 anos de formado, o cara tá em burnout, ele, tipo, pô, fiz tudo errado na minha vida e tal. E aí, quando você falou, inclusive, da questão, né, do médico, né, se programar lá para o futuro, né, para ele ter, né, uma renda passiva lá na frente e tal. E aí eu falo o seguinte, né, que nos investimentos, você não precisa olhar também, assim, só para esse benefício lá longe. Você já começa a ter benefício aqui, né, na hora, porque você tem uma reserva de emergência, você já dorme mais tranquilo. Você você já tem uma situação melhor. Pô, você já está recebendo uma renda passiva ali que você está reinvestindo, essa bola de neve está crescendo mais rápido. E sabe, tem uma outra questão, acho que é bem importante, que eu acho que é até anterior, que é a faculdade de medicina é muito cara. Sim. Né? E longa. Né? Mas muito cara. E eu acho que muita gente sai desse processo já meio endividado, ou meio que tendo que repagar financiamento e coisas desse tipo. E eu acho que o recado que tem que ficar para essas pessoas, né, é que, primeiro, antes da BMW, é melhor elas resolverem esses problemas aí, e antes de pensar também em investimento, né? Porque não tem nada no mercado financeiro que... E eu sinto que muita gente cai nessas pirâmides, esse negócio, porque o cara fala assim, putz, eu tenho uma dívida aqui que eu preciso pagar. Agora, se eu colocar dinheiro nisso aqui, paga a dívida e ainda me sobra aqui uma grana. Isso daí é o caos. É o caos. E aí ele perde dinheiro e ainda... Putz, é a bola de neve, né? Não, sobre dívidas, inclusive, tem... cara, assim, o que o cara quer ouvir é sempre a coisa, igual você falou, né? Às vezes o cara não quer ouvir a realidade, né? Então, quando você fala assim, bicho, quita a sua dívida, não, mas eu vi lá que se fizer uma conta e não sei o quê, porque se eu investir nisso vai me dar mais dinheiro do que minha dívida e tal. Só que eu falo que, cara, por mais que você faça qualquer conta matemática ali, no fundo, quando você vai ver, você está se enganando. Por quê? Porque se você fala, não, eu vou investir nisso, vai dar mais dinheiro, daí eu vou, né, pagando minha dívida azul, você não vai investir porcaria nenhuma, você vai pegar aquele dinheiro ali, você vai trocar gastar, de carro, entendeu? Então, cara, isso aí é uma ilusão. A disciplina financeira é muito difícil, muito difícil. E a verdade, eu tenho dito cada vez mais isso, investir é difícil e chato. Só que os caras do marketing são muito bons. Sim, né? sim. Eu queria ter nascido com com esse talento. Os caras são muito bons. Então, eles estão convencendo as pessoas de que investir é fácil e divertido. Super legal, Super bacana. O mercado agora ficou aí, se acompanhou junto comigo aí, o mercado tá mais de um ano que o mercado ou não sai do lugar ou cai. Né? Tem empresas aí, ações, por exemplo, que caíram 90%, 80%. Né? E essas ainda... As que caíram 50% tão bem. Então, né? Eu estava pensando sobre uma empresa aí recentemente, e eu vi que ela caiu, sei lá, uns 50%, mas aí quando você compara com outros que caíram 90% e tal, nem tá tão ruim. E aí as pessoas veem que a realidade não era aquela que elas estavam esperando. Né? Então, muito do que acontece eu acho que do mesmo jeito que o médico fala para o paciente a realidade, seu prognóstico, cara, é esse aqui e tem que fazer isso. Talvez a gente não consiga melhorar muito, mas vamos melhorar a sua qualidade de vida, por exemplo. Né? Você vai ter um prolongamento da sua vida com uma qualidade aceitável, qualquer coisa assim. Os investimentos deviam ser da mesma forma.
Então, investir é chato e difícil. É chato porque você está abrindo mão de gastar esse dinheiro hoje para uma promessa de um futuro melhor que pode não se confirmar. Essa é a realidade. É verdade. E é difícil porque você tem que ter um acompanhamento mínimo do mercado. Se você, por exemplo, investe em renda variável, você tem que ter um acompanhamento mínimo do mercado. Você tem que ajustar sua carteira eventualmente. Você tem que aceitar que você vai ter perdas eventualmente, que você vai errar. Então, é um negócio chato. Então, quando aparece alguém vendendo uma facilidade, é muito fácil das pessoas caírem. Sim. Porque o cara que vai vender a facilidade, ele nunca vai falar investir Exato. é difícil e chato. Ele vai falar assim, cara, ó, mês que vem, sabe aquela parcela lá do BMW? Você investe uma grana aqui comigo, que o mês que vem vai ter 2 vezes a parcela da BMW. Você paga e junta um dinheiro. Não, você paga e põe mais dinheiro aqui, deixa o dinheiro aqui, que aí no outro mês você vai ter a parcela da BMW e mais a parcela para o jet ski. É isso aí. E aí o cara cai. Não, recentemente eu vi um negócio que me deixou até meio irritado, de um cara vendendo, né, esse tipo de facilidade e tudo mais. E aí o que ele fazia? Assim, ele pegava, naquele consolidador de investimentos, então pegava ali, olha, né, aquela variação normal ali do dia da bolsa. Se a bolsa está em alta, vai estar subindo aquilo ali. Então ele pegava lá e falava assim, olha aqui, ó, a bolsa abriu 10 horas, agora são 10h20, eu já ganhei 6 mil reais, então agora eu vou parar aqui de trabalhar, já ganhei 6 mil hoje. Cara, você não ganhou nada. Exato, você não ganhou nada. Tipo assim, cara, foi variação das suas ações. Isso aí também tem muita propaganda de day trader, que é assim. Né? Sim. Day trader é mais ou menos assim, o crack do mercado financeiro. É a heroína, sei lá. É uma coisa pesado. Assim. Não, os caras viciam mesmo. Os caras viciam, aí os médicos vão entender melhor aí, né? Porque, cara, quando você ganha dinheiro, tem uma descarga ali de adrenalina, de tudo, né? De tudo. É um prazer maravilhoso. Especialmente porque no day trade você consegue se alavancar. Então você não ganha R$1.000. Você ganha 50 mil reais. Aí você começa a fazer conta, né? Fala, nossa, se eu ganhar isso todo dia, me aposento daqui 2 anos. É isso, mas você sabe que teve o dia que falando até de eleições, teve o dia que o Lula não pôde se eleger, né? Na outra eleição, sim, 2018. E nesse dia, eu tinha muita convicção de que ele não ia conseguir. E aí eu realmente me alavanquei e fiquei ali achando que o mercado ia subir muito quando saísse a notícia, o dólar ia cair muito e tal. E foi o dia que eu mais ganhei dinheiro num único dia na vida. Né? Aí já, obviamente, que eu pensei, cara, eu precisava ter um dia desses todo ano. Tava resolvido, não, né? Se tiver um dia desses todo ano, a McLaren eu vou comprar, a Ferrari e tal. Mas é isso. Mas não é a realidade. Eu tenho, cara, já teve médico que veio me procurar, e mais de um, assim, que o cara resolveu fazer day trade, começou a ganhar no começo, aquela sorte de principiante, né, cara? Básico. Aí o cara... Meu, eu nasci pra isso, cara. Eu nasci pra isso e, cara, tô pensando até em fechar meu consultório. Mas os caras até substituem. Ele tá lá atendendo. Eu vou pular 3 espaços da minha agenda do consultório e fazer um trade nessa hora. O cara deixou de ganhar ali 500 conto com consulta e perdeu 5 mil no day trade. Mas, cara, eu tive um médico que veio falar comigo, que entrou nesse vício, e aí ele começou a perder, e aí ele começou a pegar empréstimo e se alavancar e tal. O cara terminou devendo 1 milhão, assim, em pouco tempo. Mas você sabe que eu recebo muito isso. Eu recebo muito isso. Que assim, o cara começa ganhando e, cara, o melhor no cassino é você já perder logo. Né? Exatamente. Perder logo. Porque aí você fala... Isso aqui não, isso aqui é ruim. Tal.
E você começa ganhando, e como você consegue se alavancar, você ganha muito. E aí, o cara começou a perder, e aí ele começou a perder o inicial dele também. Uhum. E aí ele pega empréstimo. Isso, é porque Tem ele quer lá da recuperar, corretora, né? Tem o crédito para Não, aí pega empréstimo com família, amigo, não sei o que e tal. A sorte de quem eventualmente, espero que não tenha ninguém nessa situação nos escutando, mas se tiver, a sorte é que médico ganha bem, né? Então o cara consegue ali se sair daquela situação depois disso. Realmente, eu acho que tem poucas profissões que o salário inicial com um recém-formado é tão boa quanto o de médico. E isso dá uma perspectiva boa aí de investir, né? É o que eu falo, se o cara tiver o mínimo de dedicação para aprender, né, a não fazer besteira no começo da vida e tipo, ter uma disciplina ali para poupar e para investir, pô, tem tudo para ter uma liberdade muito legal. E como é ali. que é o público aí? O pessoal investe mais em ação? Cara, assim, o pessoal é meio que é muito parecido, né, com o que é a população geral. Começa sempre na renda fixa, a maioria, né, tipo, nunca nem saiu da poupança, então eles começam a poupança não dá, hein, não pessoal? Não dá. Pô, pelo amor de Deus, aí não. Mas aí o pessoal começa a entender um pouquinho mais sobre os ativos de renda fixa, aí quando eles começam a entender um pouquinho melhor, começa, assim... A querer brincar de fundo renda imobiliário, ação, o pessoal gosta muito de fundo imobiliário, eu acho que é muito porque o brasileiro, assim, isso vem dos avós, dos pais, é muito um negócio de imóvel e aluguel, então às vezes ele consegue entender um pouquinho melhor essa dinâmica, né, daquele dividendo mensal, daquele provento. Sim. Então o pessoal vai devagar, assim, sabe? No geral. O que eu enxergo ali é que os médicos mais velhos, eles têm uma tendência a ser mais conservador. Sim. E os mais novos são mais arrojados. Não, mas isso deveria ser assim mesmo. Exato, porque o cara tem mais tempo, né? É o longo prazo. Eu acho que o cara acabou de se formar, tá ganhando bem. Se ele consegue alavancar bem, se ele consegue poupar um dinheiro ali, é legal ele correr mais risco. Sim. Até porque tem que ser um risco que ele não vai deixar de dormir. Exatamente. Mas ele tem que correr mais risco. Porque senão ele não vai ter o retorno suficiente para ele realmente ter uma formação de patrimônio nesse momento, né? Se o mais novo perde mais, tudo bem. Agora, tudo bem. Se o mais velho perde, aí já começa a complicar E é por isso que por exemplo, eu falei, né, de fundo previdenciário, né? Eu acho que tem que ir para o fundo previdenciário, que é de um bom gestor, etc., mas que tem mais volatilidade, não que tem menos. Porque você não precisa do dinheiro agora, você vai precisar do dinheiro daqui a 30 anos. E se o gestor não é um idiota lá e tal, tudo bem que hoje em dia você consegue tirar o dinheiro de um fundo, pôr em outro, tem a portabilidade e tal, né? Então, tem que correr um pouco mais de risco nesse momento de formação, né? É porque, o que eu falo, você tem o tempo a seu favor, né? Porque quando a gente fala de ações e renda variável, é para longo prazo, não é para você, vou investir não, vou investir porque daqui 6 meses eu vou casar, você vai perder a mulher e o dinheiro, né? Então, é você pensar que é para longo prazo. Então, quando você é mais novo, você tem muito mais tempo pela frente, então faz muito sentido você ter uma posição maior em renda variável. Ações. Sim, com certeza. Então, eu acho que pensando aí no que você está falando, né? Eu acho que as pessoas deveriam aprender mesmo, especialmente as que estão entrando no mercado agora, deveriam aprender mesmo para já ter uma exposição maior em renda variável. E aí, se você não está seguro o suficiente, tem muitos fundos muito bons. Escolhe alguns aí, né? Não vai apostar tudo em senão você pode ter problemas aí. Mas tem muitos fundos de renda variável, tem muitos fundos bons, seguros dentro do que do propósito dentro ali, do propósito. Seguro no que eu quero dizer é que assim, seguro o seu dinheiro vai estar lá, você pode perder dinheiro por oscilações de mercado, mas não porque teve uma fraude, ou porque o cara sumiu com seu dinheiro, ou porque... né, eu acho que tem que definir o que é segurança. Exato. Segurança não é que você não vai perder dinheiro, é que você não vai ser roubado. Você sabe que um dos problemas que eu vejo dos fundos é do cara investir num fundo, mas assim, sem saber absolutamente nada.
Sobre Então, o fundo. E eu digo, Não, sobre nada mesmo, sobre assim, geral, assim. assim, de finanças. O cara fala, cara, ouvi dizer que investir em ações é bom, então, Pegar- tem qual esse que é o fundo de fundo? ações, exato. E Aí o cara pega olha, e o cara, normalmente qual que é a melhor rentabilidade. Isso, exato. Aí ele pega aquele fundo assim, tá no Os topo, últimos assim, né? 12 meses, 80%. Exato, Aí, que Esse é o que vai Isso, cair. exato. Esse é certeza que vai cair, que é o absoluta. retorno à média. E aí o que eu vejo? Exatamente isso. Aí ele vai lá, ele coloca nesse, que é o fundo que assim, tá no topo ali, que surfou toda uma onda, né? Aí começa a cair, e aí justamente naquele momento, pô, agora né, que, pô, eu deveria ficar quieto aqui, né, ou estudar um pouco mais. Não, ele sai daí pedindo resgate, portanto, é que esse ano os gestores de fundo tomaram um resgate igual malucos, né, porque a galera não entendeu que aquilo é pro longo prazo. Se você colocou no negócio para tirar daqui um mês porque caiu, você não entendeu nada. Então, por isso que eu falo, você tem que ter pelo menos o mínimo de conhecimento para Eu acho que assim, fazia sentido ter tirado dinheiro de fundos de ações em julho do ano passado, alguma coisa assim. Porque já estava meio claro que ia subir os juros e aí talvez fizesse sentido. já tinha retornado aos patamares anteriores. A bolsa já estava, na minha opinião, esticada, eu já falava isso naquela ocasião. Fazia sentido você tirar o pé da renda variável, ou realmente tirando um pouco de renda variável para investir em renda fixa, que agora está muito boa. A verdade é a seguinte, eu falo isso para todo mundo. Você não precisa tirar o dinheiro que você tem em renda variável, mas os novos aportes faz da renda fixa. Tá pagando uns juros aí que é molezinha. Cara, isso daí tem que aproveitar esses momentos que tem uma vez a cada 10 anos, uma vez a cada 15 anos, que dá um problema, uma cagada. Pode falar cagada? Pode falar. Vou falar a palavra. Não tem problema, beleza. não. O pessoal é adulto aí, né? Beleza. Então, não vai desmonetizar o podcast. não tem problema, não. Então, a cada 10, 15 anos, dá uma cagada absurda no mundo. E aí o juro sobe, aí tudo tá barato e tal. Esse é o momento que você tem que falar assim, cara, eu vou vender a BMW e colocar o dinheiro no mercado. Eu vou dar uma dica aqui, que é o que eu uso para mim. Eu uso para mim de verdade. Cara, eu gosto de relógio, eu gosto de tudo. Mas no último ano aí, eu vendi 60% da minha coleção de relógio. Porque tinha muita coisa barata para... Porque, cara, tem tanta coisa barata no mercado. Taxa de juros aí, tinha coisa pagando 14%, 15%, renda fixa. Tudo bem, não era renda fixa tesouro direto, tinha risco de crédito ali e tal, mas renda fixa de coisa que eu achava que não ia quebrar. Mas mesmo tesouro, né? Pô, já estava acima 13%, de 13%. Cara, pô, IPCA mais 6,2%. Quando a NTNB tá pagando ali IPCA mais 6,5%, IPCA mais 6%, IPCA mais 6%, né? E aí, às vezes, até estressa mais o governo Dilma lá, IPCA mais 8%, IPCA... Cara, você tem que vender sua mãe para colocar dinheiro lá, depois você compra outra mãe, pô. Entendeu? Porque IPCA mais 8%, aceitar, né? IPCA mais 8%, você dobra seu capital em termos reais a cada 10 anos. Pensa nisso. Se você você pega um dinheiro ali, tipo, você pega, sei lá, 500 mil reais, dali a 10 anos você vai ter 1 milhão em termos reais. Exato. No Tesouro Direto, a gente é NTNB, não, exato. Entendeu? Então, e NTNB não tem como o governo não te pagar. Porque assim, ele vai imprimir dinheiro. Exato. E aí, você só vai se dar mal num único cenário, que é se ele começar a manipular o índice de inflação. Aí você vai se ferrar. Que é o que aconteceu na Argentina. Mas, e eu vou deixar esse recado aqui. Tem um monte de médico, um monte de advogado, um monte de gente falando que o Brasil vai virar Venezuela. A chance disso é 0. Fica tranquilo, eu garanto. Aliás, eu aposto com quem quiser apostar comigo. Eu pago em dólar para garantir que não vai receber em real. Não vai acontecer isso. Porque o Brasil é uma economia muito grande. O establishment, que é o centrão, no caso do Brasil, tipo, o establishment do Brasil, todo mundo fala, o Brasil nunca vai para frente e tal, não sei o quê. O Brasil não vai para frente porque nós somos o centrão. Nós somos, isso reflete a sociedade, o Congresso reflete a sociedade. E o centrão não deixa. Então a Dilma começou a fazer cagada, chutaram ela de lá. Se o Lula começar,
vão chutar ele de lá, entendeu? Então, cara, o que ganhou o Bolsonaro? O que nós vamos fazer? Você vai continuar dando seus plantões, você vai continuar na sua clínica, vai continuar poupando, vai continuar trabalhando, vai mandar um pouco de dinheiro para fora. Hoje em dia é muito fácil, é preciso que se diga. Acho que isso é uma coisa legal para a gente falar, né? Eu tenho uma parte da minha carteira fora do Brasil. No meu caso, é 20%. Eu nunca tive mais do que 30%. Acho que no futuro eu posso ter, porque eu quero ficar um tempo morando fora. Eu não sei se vai ser para sempre, não sei se vai ser, né? Aí eu vou ter gastos em outra moeda e vai fazer sentido. Então, se você pretende fazer um curso fora, se você pretende morar um tempo fora, se você pretende mandar seus filhos para estudar fora, se você quer importar equipamentos que são, né, que são obviamente importados, né? Falei uma besteira aqui, mas tudo bem, depois corta aí esse negócio da edição. Então, se você pretende importar equipamento, etc., fazer investimento no exterior faz sentido, e daí você tem que fazer uma programação que o percentual da sua carteira seja adequado para aquele tipo de investimento, de gasto, etc., que você quer fazer, né? Porque senão, obviamente, você vai ter um problema aí. Isso, até eu costumo falar muito para o pessoal que às vezes está planejando isso, né? Então, eu quero daqui 3 anos fazer um fellow fora. Em qual investimento que eu coloco? Eu falei, não, dólar. Cara, eu falei dólar. Falei, assim, não adianta você, vou colocar aqui no Tesouro Selic, daqui a pouco dá uma porrada para cima no câmbio, cara, você se ferrou. Aquela projeção que você fez já não fez nenhum sentido. Então eu falo, cara, todo mês você compra dólar. Você pode pôr ou em fundo cambial, ou você pode realmente mandar o dinheiro para fora. E tem muitos, nos Estados Unidos, eu acho que é legal falar sobre isso também, tem muitos ETFs. Né? E os ETFs são fundos, né, que são indexados a alguma coisa. E tem muitos ETFs de renda fixa nos Estados Unidos. Então você pode comprar ali o investment grade, que tem ali só títulos mais seguros mesmo, e são atrelados a títulos bem seguros. Tem também o HYG, que é de investimentos em renda fixa com yield maior, high yield, né? Que são os menos seguros, mas que tem um yield maior. Então isso tudo te permite investir em renda fixa e não só deixar o dinheiro em dólar parado, né? E tem muitos ETFs, por exemplo, o S&P, né, tem o SPY ali, que é o ETF do S&P 500, tem as melhores empresas do mundo estão ali, né? Então acho que esse tipo de coisa você pode ter, né? Claro que se você está pensando em gastar o dinheiro em 3 anos, vai ter menos renda variável, mais renda fixa ali, né? E você mesmo investiu num mas aí o seu é alavancado, né? Que é o TBT. Isso. Que apostando, né, na alta dos juros americanos que a gente fez esse ano. Foi em janeiro isso daí. Acho que foi janeiro. 14, não, acho que foi 14 de janeiro eu comprei esse ETF aí. Eu comprei logo em seguida. Ele tá com mais 70% no ano. Né? Foi eu até parei de contar, porque quando tá indo bem, eu não tenho, assim, aquele investimento que eu fiz lá atrás, que já está retornando um dinheiro absurdo e tal, esse daí eu não estou mais olhando para ele. O que eu tenho que me preocupar é com os últimos R$1.000 que eu coloquei no mercado, que esse eu ainda tenho que me preocupar. Então, eu acho que tem um pouco disso de ver o seu perfil e ver também a programação que você tem de desembolso desse dinheiro. Isso eu sempre falo, assim, vai investir, é sempre pensar assim, qual é meu objetivo e quando eu preciso. Senão não faz nenhum sentido, você já começou errado. Às vezes o pessoal vem e fala para mim assim, Mike, investir em tal coisa, você acha que eu devo tirar e tal? Aí a minha primeira pergunta, por que você investiu, né? Qual que era o seu objetivo? E quanto tempo você... você poderia. Não sei. Se você não sabe, você não vai saber, você precisa vender também. Então, esse é um ponto. E isso é importantíssimo. Eu vi quando aconteceu a pandemia, então, que assim, bolsa estava lá em cima, aí de repente, né, aquela queda livre ali, né, até 60 e tantos mil pontos.
Teve uma moça que veio falar comigo no inbox e falou que os pais, eles estavam com uma grana para se aposentar e tal, e alguém falou para eles que, nossa, que bolsa de valores rendia muito, que nos últimos anos tinha rendido muito, e os caras colocaram, tipo, toda a grana com o objetivo de tirar depois de um ano para comprar uma pousada e se aposentar. E em março eles, tipo, resgataram com 50% de prejuízo. E aí que eu falei, cara, o problema foi o mercado de ações? Não, o problema foi ter colocado dinheiro numa coisa que não faz a falta sentido. De informação. Exato. A falta de informação. Na verdade, eles tiveram azar. Poderiam ter tido sorte. Exato, mas... aliás, se eles não tivessem resgatado tudo... Exato, tinha ficado... pelo menos... Não é que eles tinham recuperado. Eles iam ganhar dinheiro. Porque em 2020, ali, depois de abril para frente, lá para setembro, até ali julho de 2021, nossa, a quantidade de porcaria que subiu, via varejo, todas as porcarias, aí teve todo mundo de IPO ruim, aí, umas empresas porcaria e tal. E isso é outra coisa que eu acho que é legal a gente falar, né? Não sei se vocês querem falar sobre casos específicos. Pode falar. Mas eu acho que também, como o médico não tem muito tempo, o assessor consegue empurrar muita porcaria nos médicos. Eu tava pensando nisso hoje, pensando justamente nos casos de IPO, com os valuation, assim, bizarríssimos. Sei lá, Get Ninjas, Enjoei, o próprio Nubank. Cash, a quantidade de gente que comprou esse negócio, porque deu uma porrada no começo ali, o negócio multiplicou por 40, não sei, mas multiplicou muito ali. Banco Inter também teve um período que deu muito dinheiro. Subiu muito. Eu acho uma boa empresa, diferente de Cash, por exemplo. Cash eu acho uma empresa ruim. Entendi. Não sei se você tem uma opinião diferente, mas eu senti que você gostou do Cash. Não, a questão é a seguinte, eu conheci o início, né, antes de fazer o IPO, né, eu conheci a empresa, eu conheço o Israel e tal. Não, eu acho ele um cara bom. Ele é um cara excelente, mas realmente, assim, a Cash, assim, ela sofreu muito, teve muita questão ali que... É que eu não acredito, não é no Israel, eu acho o Israel bom, eu acho que ele tem uma boa visão. Você acha que o modelo de negócios... O modelo de negócio eu acho ruim. Igual você já falou de Cielo, por exemplo. De Cielo, exatamente. Eu acho que o modelo de negócio é um modelo de negócio que eu não acredito. Né? Eu tenho dificuldades em acreditar em alguns modelos de negócio e tudo bem. Isso não tem nada de dizer, por exemplo, muitas vezes eu faço uma operação no mercado que é vender ações de uma empresa apostando que ela vai cair, eu vou recomprar ela no futuro mais barato do que eu estou vendendo hoje e vou ganhar essa diferença. E muita gente fala assim, pô, eu vendi, por exemplo, uma das coisas que me tornou mais conhecido, né, foi que eu vendi ações de Itaú, que é a queridinha do mercado e tal, né? E paga dividendo, é uma boa empresa. E aí eu falava o seguinte, pô, eu acho que a ação do Itaú vai cair, eu vendi. E aí as pessoas, obviamente, falavam assim, então o Itaú vai quebrar. Não é que vai quebrar, eu acho que o não preço, vai achou que o preço estava muito esticado. Não tem nada a ver. Então, quer dizer, muitas vezes, né, você não entrar em alguma dessas coisas que está subindo muito, né, as pessoas te condenam por isso. Então, por exemplo, eu falei que eu não achava que Cash valia aquilo que estava lá, que eu achava que ia cair. Fiz uma aposta com isso. Tá lá no meu YouTube. Quem tiver interesse, depois olha lá. Fiz uma aposta baseada nisso. Obviamente, ganhei 90%. Assim, foi bizarro. Mas, assim, eu nunca acreditei no modelo de negócio. E as pessoas, às vezes, se sentem mal por não pular em uma onda que tá ali. Aquele então, efeito tipo, manada, Bitcoin, o cara... FOMO, né? É o FOMO. O FOMO é o medo de perder, né, a onda, de perder a oportunidade. Né? É o Fear of Missing Out. E muita gente passa por isso. Então, não comprei tal empresa e ela subiu 70%. Não compre. Exato. Não compre agora. Deixa lá e outra hora você olha isso daí. E é engraçado que o cara fala, pô, mas meu amigo tá ganhando dinheiro. Daí ele fala, pô, fui na academia, os caras estão ganhando... Meu personal aí quando o cara entra, ele,
Toma, né? Você sabe que- A pirâmide é muito isso, né? Porque o exatamente cara isso. começa a ver, às vezes, conhecido. Não, mas o meu conhecido tá ganhando, todo mundo. Pô, eu vou entrar Eu vou também. entrar E aí, também. ó, já era. Não, e pirâmide é um negócio exponencial justamente por causa disso. Sim. Porque ele pega um cara ali, ele fala assim, ó, você entrou aqui, é o seguinte, você vai ganhar 5% ao mês, mas se você trouxer um amigo, você vai ganhar 7%, vai ganhar 8%, porque Isso. você vai ter um bônus. É. Aí, ele vai te pagar os 5%, Sim, mas E vai que te- vem do dinheiro dos ele outros. né? vai te pagar os 5%, e ele vai te convencer a falar com seu amigo, Uhum. falar com seu familiar, falar com outras pessoas, e você vai trazer pessoas. Você vai falar, eu tô recebendo, não é pirâmide, o cara é sério. É sempre essa história, né? E você já viu algum fraudador chato? Não, os Não, caras, todos são nossa, Meu, os outra. caras te recebem no É. escritório. Tipo, nós estamos aqui no prédio aqui da AFIA, né? Uhum. Prédio maravilhoso e tal. Se você for no piramideiro, ele vai te receber num prédio melhor do que esse, não é igual. É O melhor. prédio é maravilhoso, ele vai Exato. te receber. O escritório dele tem 3.000 metros, é uma laje na Faria Lima. São esses O os cara vai te caras servir que champanhe. vai te servir champanhe. O cara é sempre um cara muito comercial, É. que vai te perguntar da sua esposa, dos seus filhos. Pô, aí, como é que tá o consultório lá, tal? Ah, pô, vou te indicar aí umas pessoas. O cara mais legal do mundo é o cara que vai te ferrar. Eu tenho um amigo, infelizmente ele já faleceu, que ele falava assim, só amigo te fode. Porque inimigo, você tá sempre com a guarda alta, você já ali, tá você tá esperando, né? Exato. O amigo é o cara que, pô, vem aqui e tal, não sei o que, entendeu? Então, eu digo o seguinte, ó, você pode ter aí um amigo de confiança tal, mas para os investimentos é melhor você lidar com alguém que não é seu amigo. É, exato. Não é que seja seu inimigo também, Não, é lógico. mas é um profissional ali de... Você pode discutir seus investimentos Uhum. e trocar ideias com amigos e tal, mas quando vai te aconselhar no investimento, é melhor você tirar Esse fator aí, né? esse fator, porque esse é um fator que vai te fazer tomar decisões muito mais emocionais e não, às vezes nem emocionais, mas assim, não racionais, né? Do que alguém que está ali como só um assessor ou como só um profissional. Uhum. E outra coisa que eu acho que é importante tem muitos bons assessores no mercado. Sim, tem. Não é que todos são ruins. Exato. Tem muita gente séria no mercado, como tem muita gente séria que é médico, que é Sim, policial, exato. e tem muita gente que Picareta. é picareta também. Então, Uhum. sim, não é condenar todos os assessores, mas o fato é, você tem que saber como o assessor é pago. Uhum. Hoje em dia tem 2 modelos. Ou ele vai, é fee-based, Uhum. no modelo assim de consultoria, etc. Ou ele vai receber um FII ali de tudo que ele te empurra. Uhum. Exato. E algumas coisas pagam mais para ele, outras Algumas menos. coisas pagam mais, outras pagam menos e tal. Se você paga o modelo de consultoria, ele vai custar mais caro e o dinheiro vai sair da sua conta. Então é Uhum. difícil. Pois é. As pessoas não gostam desse modelo. Uhum. Eu acho que esse modelo é melhor. Eu também. Mas as pessoas não gostam. Por quê? Porque todo mês você tem que fazer uma TED lá de Essa- R$ 1.500 para o isso. seu assessor. É outro Então que você não vê, sente, né? Você não vê. Só que assim, nesse modelo aqui, às vezes você paga lá pro cara, é mais caro que você vê, né? Uhum. Então Isso. nesse modelo aqui, às vezes você vai pagar 20, 30 mil por ano para esse cara. No outro modelo, você não viu nada. Só que assim, talvez você deixou R$ 100 mil lá, só que você não viu, entendeu? Exatamente. Não, é isso. Então é a Mas questão, por exemplo, preferência de transparência. do COI. Né? A XP, você tem um assessor lá que não te custa nada, é de graça. Aí ele vai lá e mete 40% da sua carteira em COI. Então, aí ele vai lá e te vende um COI. Aí ele põe lá um COI de R$ 1 milhão. Né? COI, capital protegido, R$ 1 milhão, tranquilo. Beleza, nessa operação, ele colocou R$ 50 mil no bolso, só que você não viu. Enquanto o cara que não ia te colocar no COI, ia ter custado 30. E esse aqui, ele custou 50 só nessa operação. Imagina o que você vai fazer ao longo do tempo. Mas é isso. Então, acho que o importante é você saber onde estão os incentivos. No primeiro dia da faculdade de economia, isso foi uma coisa que me marcou muito. O cara disse o seguinte,
Nós somos economistas, nós acreditamos que as pessoas reagem a incentivos. Então, se você der os incentivos, as pessoas vão reagir. Então, você precisa saber qual é o modelo para você saber qual é o incentivo que o cara tem. Uhum. Se ele tem um incentivo de te entregar resultado, por exemplo, um gestor, Uhum. ele ganha performance. Uhum. Então, ele está incentivado ali para tentar gerar Mais valor para você, exato. do CDI e tal. Não necessariamente vai conseguir, mas esse é o incentivo. Uhum. Você pega um agente autônomo, um assessor de investimento, que ganha nesse modelo aqui de distribuição, né? Não é um FII mensal, é um FII com base naquilo que ele distribui para você. Qual é o incentivo? É te distribuir as coisas os produtos e tal. Não quer dizer que todos os assessores vão ser sacanas, mas você tem que saber isso que existe esse incentivo, né? Para você agir adequadamente. Eu acho que esse modelo aqui, ele pode ser bom para você, desde que você tenha a capacidade de saber o que é o melhor produto para você. Exato. Então, se você tiver tempo e vontade, porque tem gente que não tem vontade. Exato. E eu acho isso uma coisa importante. O mercado financeiro, ele tem uma gama de produtos que vai desde o cara que não quer fazer absolutamente nada até o cara que quer ser especialista em derivativos. Né? Tem de tudo ali. Né? Então, a gente hoje tem uma pressão muito grande nas pessoas para dizer para elas, não, você tem que investir. Você tem que saber sobre o seu investimento. Você tem que tomar ações. Você tem que não sei o quê. Mas eu acho que tem níveis, né? Eu acho que o cara tem que saber o que ele quer. Então, ele tem que se educar. Tem uma educação ali pré-mercado, que é para ele saber o que ele quer e se entender o que ele quer fazer, entender qual é o nível de risco que ele aceita e tal. Como ele reage à volatilidade. Exatamente. Até ele chegar no momento que ele vai falar, não, beleza, eu me entendi meu perfil, e agora eu sou capaz de dizer o seguinte, não, eu sou o cara que não quer fazer nada. Beleza, escolhe uns fundos passivos aí, vai aportando mensalmente, e esquece lá. Não, eu gosto disso aqui, porque eu tenho, por exemplo, mentorados que são médicos, mas eles falam, cara, eu sou médico, eu já investi muito dinheiro e muito tempo em ser médico, então eu não vou estopar isso aqui. Eu vou continuar sendo médico, mas eu gosto mesmo de mercado financeiro. Eu gosto de fazer valuation. Não, eu gosto de conversar com a gente, eu e minha esposa no final de semana, quando a gente tá tranquilo, eu gosto de discutir, a gente abre um vinho, começa a ler os balanços. Não, o cara, a diversão do cara, eu acho legal. Legal, se ele gosta de fazer. É legal. Então, esse cara, ele me liga às vezes e fala assim, cara, eu tô te ligando aí, sei lá, pra falar meia hora de mercado, mas por que tá acontecendo? Não. Eu tô sem nada pra fazer aqui. Quero me divertir. Então, legal, cara, beleza. Então, eu faço isso. Eu tenho a minha mentoria presencial. É legal isso aí. Já vi um pessoal, você postou stories lá, né? Minha mentoria presencial é um intensivão, assim, de tudo que eu faço para analisar e montar uma carteira do zero. Então, é um laboratório. O cara chega lá segunda-feira, 8h30 da manhã, ele sai de lá sexta-feira, 4 da tarde, com uma carteira construída do zero, baseado no momento de mercado e tal, mas ao longo do tempo eu vou explicando para ele como mudar essa carteira para outros cenários de mercado e como identificar os cenários e tal. Legal. E teve médico que fez isso, né? O que até me surpreendeu, porque médico não tem muito tempo e tal. Tem um anestesista que fez. Anestesista tem tempo de cancela uma cirurgia. Você já arrumou uns inimigos aí. Essa piada eles toleram. Eu escuto muito que tem umas especialidades que o cara não é médico de verdade. Mas eu falo, né? Ortopedia. Eu não queria falar, mas já que você falou. Não, os caras são médicos. Dermato. É piada aí da galera. Eu fui num médico uma vez, ele contou isso, ele falou assim, cara, ele é médico,
tem PhD, o cara é um Uhum. gênio, assim. Então, falou assim, cara, eu tava com um problema de pele qualquer, e eu não fui lá por causa disso, mas ele me falou, cara, você tá com isso aqui e tal, precisa passar isso aqui para melhorar e tal. Aí ele falou, cara, imagina que maravilha é você ser dermato. Eu falei, mas por quê? Ele falou assim, olha, 80% dos casos você não sabe o que é e vai passar sozinho. Para todos os outros 20, você dá corticoide e resolve. Essa é clássica, né? Essa é clássica. Passa lá o Você imagina corticoide tópico e beleza. resolve. Você imagina que Se maravilha tiver que é molhado, isso. seca. Se tiver seco, você umidifica. É isso. Mas é isso. Então, eu acho que o cara se entender é o primeiro passo. Eu acho que é o que a gente fala sempre, assim, depende muito mais de comportamento, né, de se conhecer, do que de você fazer mil malabarismos com investimentos, não é? E assim, o simples funciona. Demais. O simples funciona. Se você fizer uma coisa relativamente simples, mas eu acho que a primeira coisa simples que você pode fazer é um diagnóstico, anamnésia, né? Anamnese da sua própria situação financeira. Uma das primeiras aulas do curso é a anamnese das suas finanças. É isso. Maravilhoso. É a anamnese das finanças. É pra você entender, tipo, onde é que você tá, qual que é a sua situação e qual é o seu prognóstico. Exato. Se você não fizer nada, qual é seu prognóstico e o que dá para fazer, qual é o tratamento Isso. e aí, fazendo o tratamento, qual que é o seu prognóstico. É, isso aí. Perfeito. Você fazendo isso, com o tempo, eu acho que você vai podendo se sofisticar. Uhum. Então, por exemplo, você ganhou uma grana aí treinando opções de americano. Não gosto muito de falar. Mas assim, você não gosta de falar? Não, eu falo sem problema, mas eu só falo o seguinte, só faça aquilo que você está disposto e sabe quanto você pode, e nesse caso, assim, o risco não precisa falar o que você fez. Beleza, mas você ganhou uma grana. Ganhou uma grana. Você não começou no mercado com esse tipo de operação. Não, de forma alguma. Você começou no mercado com uma operação mais simples, feijão mais básica, com arroz, que era o que você entendia naquele momento. Exato. Não tem nada de errado nisso. As pessoas não precisam se envergonhar, digamos assim, né? De, cara, o que eu sei é isso aqui por enquanto. Sim. Não deixar de começar a investir porque você não sabe. Uhum. Cara, você não sabe, assim, eu tenho certeza, você passou na faculdade de medicina, você tem total condição de entender a dinâmica de um título público ou de um título de renda fixa. Exato. Total condição. Isso aí você vai demorar 3 horas, assim. 3 horas eu tenho certeza que qualquer um... Se estudar, vai aprender. Vai aprender. Título de renda fixa ali, puta, acabou. 3 horas você faz. Não vai deixar de começar a investir porque você não sabe renda variável. Não, então vou ter que saber... esperar tudo para... Não, exato, é o passo a passo. É o passo a passo. E finanças é diferente de, por exemplo, medicina. Medicina não dá para você aprender o passo a passo. Tipo, não, primeiro vou começar a operar... Isso, vou só abrir a pele e vou vazar, né? Exato. Não dá, alguém vai ter que completar a cirurgia para você. E em finanças dá. Porque você pode, vou começar a investir agora, que é o que eu consigo, que é, sei lá, R$1.000 por mês. Beleza, R$1.000 por mês. Vou pôr só em título de renda fixa, pré-fixado, tesouro direto, que é o que eu sei. E aí você vai acumulando esse dinheiro e depois você faz uma coisa mais sofisticada, monta uma carteira mais diversificada e segue a vida. E uma coisa que eu falo muito, cara, que o cara tem que começar. Mesmo, nem que seja com um pouquinho, mas começa, né? Começar é importante. Porque, cara, parece que quebra uma barreira ali, que daí você fala, nossa, era isso? Pô, beleza, então tá. E aí você começa a abrir sua mente para poder ir estudando mais, aprendendo outras coisas. Só que se você ficar só no campo da teoria e não começar, é muito difícil, cara. Eu comecei minha mentoria porque eu sentia isso. Sabe o que eu sentia? Eu sentia o seguinte, que eu sentia que as pessoas tinham
a vontade de começar a investir antes de saber qualquer coisa. E eu entendo isso, porque eu sou assim. Então, por exemplo, você falou que eu sou programador, eu li vários livros de programação de várias linguagens que você pode imaginar. E eu pulava tudo no livro até chegar no exemplo prática, né? No exemplo prático que toda linguagem de programação começa, que é Olá Mundo, né? É o Hello World. Todo livro começa com esse exemplo, que é o seguinte, basicamente você cria um programa que não faz nada a não ser, quando você abrir o programa, ele printar na tela. Hello World. Entendi. Isso daí é o básico. É o básico. Eu pulei sempre todas as partes de todos os livros até chegar nisso, depois eu voltava e lia. Mas primeiro eu queria ter uma sensação daquela linguagem. Eu queria ter uma sensação de como era fazer aquilo. E a mesma coisa eu acho que funciona para investimento. Sim. Muitas pessoas querem começar a investir para sentir ali como é que é, para sentir, especialmente em renda variável. Né? As pessoas querem ter aquela emoção, querem ter aquela... Né, gostinho ali, gostinho, né? E tem uma adrenalina, tem um risco, tem um gambling ali também. Então as pessoas querem isso. Então quando eu comecei a mentoria, foi pensando assim, a pessoa, mesmo que ela comece, vai ter lá umas aulas que tem na mentoria, que são aulas de nivelamento. Se o cara quiser, ele vai ver aquelas aulas, beleza. E mesmo que ele pegue o bonde andando, ele já consegue fazer alguma coisa ali. E ao longo do tempo, como ele vai passar no mínimo 1 ano comigo, ele vai pegando ali um pouco do que eu estou fazendo no mercado, por que eu estou fazendo, qual é a lógica, ele pode me fazer perguntas, eu respondo e tal. Então esse é um pouco, porque o que eu faço, porque a maioria das pessoas que compram cursos não concluem os cursos, né? Acho que é assim, e de mercado financeiro é bizarro, assim, é 90%. Entendi. No Hotmart, ali, eles têm essas estatísticas, né? E as pessoas compram e não veem o curso. Então, na mentoria, eu forço o cara a criar o hábito, entendeu? De fazer a porque coisa. Todo dia eu tô ali mandando uma notificação no celular dele, escuta aqui meu morning call. E aí o cara cria o hábito de me escutar todo dia, né? É isso, cara. Inclusive, sua mentoria, eu faço parte e acho muito bacana. Como é que quem quer fazer parte hoje da sua mentoria, como é que faz? Onde legal. é que é? Vamos lá. Bom, então, a mentoria ficou aí uns 8 meses fechada. E agora vai reabrir. Ficou fechada basicamente porque, assim, a realidade é que vender, dar suporte para quem está entrando, etc., é difícil e custa tempo. Sim. E não vale a pena se você não faz isso com volume, né? Então, no último ano, o mercado realmente não foi muito bem e as pessoas se desinteressam pelo mercado financeiro, sempre assim. Que na verdade é o erro. Devia ser o contrário, agora, né? Exato. Você está vendendo a sua mãe para colocar dinheiro no mercado lá, entendeu? Exatamente. E aí as pessoas se desinteressam e tal. Agora, eu acho que estabilizando aí a taxa de juros, o mercado vai começar a dar sinais aí de melhora, já passou eleição também, então vai reabrir. Aí as pessoas podem entrar nas listas de espera que tem aí, se falar que é seu nosso aluno que aí, é seu aluno, vai ter uma condição especial. Bacana. Pode falar aí com o pessoal. E aí é só me mandar direct lá, falando que tem interesse. O Instagram, o seu? O meu Instagram é Renoir Vieira. Instagram, Twitter, tem um canal no YouTube que eu não alimento, não aconselho também, mas tá lá também. E eu tô à disposição aí, você sabe, eu respondo todo mundo lá. Não, isso é bem bacana, viu? Eu respondo todo mundo e tô à disposição, acho que é sempre bom. E o legal do público, assim, de médicos e tal, é que é um pessoal de nível intelectual bem alto, né? Acho que isso assim esperamos. Não, brincadeira. Eu acho que é um pessoal não, sim, que é um pessoal nível... pelo menos assim, um pessoal que sabe estudar, que sabe se dedicar, então acho que isso é legal, E é um público, assim, tem de tudo, né, na mentoria. Então tem desde pessoas que, sei lá, que começaram a investir agora, até pessoas muito avançadas, tem até gestor profissional. E tem várias profissões também.
né? Bacana. E eu sinto que realmente o público de médicos e de advogados são os dois públicos mais dedicados assim, à mentoria e mais engajados também. Legal. E que colocam, assim, que querem aprender e que colocam perguntas legais. Então é uma interação bem boa e eu fico à disposição aí do Show pessoal. de bola. 1h29 de conversa. Falando em hora, eu queria, se der tempo aqui, a gente falar mais um pouquinho sobre algo que você fala também no seu outro Instagram lá, que é o rv.howtospend. RV underline. Underline how to spend. Lá você fala sobre... O Renoir, para quem não sabe, é um cara de gosto refinado, é um cara que se veste bem, inclusive o pessoal fala, né, que é o cara mais elegante do mercado financeiro. E uma das paixões aí do Renoir é relógio, que também, coincidentemente, é uma paixão minha, então a gente já trocou muita ideia sobre relógio, assim, várias vezes. E o Renoir tem um curso que chama Investimentos Alternativos, né? Ativos alternativos. Ativos alternativos. E assim, esse curso é sensacional, eu comprei esse curso também. É legal. E fala sobre vários tipos de, assim, são bens de consumo que você talvez nem imagine, mas que eles podem se tornar investimentos, né? Reserva de valor e tudo mais. E lá ele fala sobre relógios. E, cara, assim, é muito interessante de ver como o mercado secundário, né, de relógios, ele bombou, né, nos últimos tempos aí. Eu falo que vendedor de relógio é a nova paleteria mexicana. Você tropeçou, você cai em um. E aí tem que tomar muito cuidado. Um chute numa árvore e cai 6. e aí é um problema também, porque hoje em dia tem muita falsificação, e os caras estão ficando, na China principalmente, os caras estão ficando cada vez mais experts em falsificar relógio, né? O que eu realmente gosto de relógios, de arte, de vinho. Agora estou aprendendo mais sobre vinho. Tem um módulo de vinho no curso. No curso, né? Carro eu já não gosto tanto porque ocupa muito espaço. E aí morando em São Paulo é difícil ter muito espaço. E também é um negócio mais difícil de transportar. Eu gosto de ter uma certa mobilidade, digamos assim, né? Geográfica pelo mundo e tal, então carro já é mais difícil, mas também tem um módulo sobre carros lá, e esses bens assim não replicáveis, né, que tem alguma limitação, por exemplo, de produção, que são especiais por algum motivo, né, eles têm ganhado muito valor porque as pessoas, a verdade é que o mundo tem um ruído, né? Agora tem a guerra na Ucrânia, teve eleição no Brasil, vai ter eleição nos Estados Unidos, e aí teve o Covid. Parece que o mundo está pior, mas o mundo nunca esteve melhor do que ele é hoje. Exato. Essa é a realidade das coisas. Então, se você olhar a expectativa de vida, se você olhar a disponibilidade de água tratada, se você olhar a educação, se você olhar tudo que você olhar, né, tecnologia médica, tudo que você olhar, tratamentos, é melhor hoje do que jamais foi. E as pessoas estão ficando mais ricas. Né? Então tem 2 milhões de pessoas milionárias a mais por ano, só na China. Imagina. Todo ano. E se cada uma delas decidir que é muito legal ter um Rolex, não vai ter para todo mundo. Vai faltar 1 milhão de Rolex por ano. Exato. E a chance de cada um deles achar que é legal ter um Rolex é muito grande, porque é uma marca muito reconhecida no mundo todo e tá faltando relógio Rolex no mundo. Tá faltando mesmo. Você vai numa loja, eu aconselho as pessoas, vão na loja ali no Iguatemi, ou enfim, outros lugares aí do Brasil, vocês vão ver que não tem. Eles têm lá na vitrine... Que é só de demonstração. Só para exibição. Exato. Né? For exhibition only. E então, o que está acontecendo com esses relógios? Que quem consegue comprar pelo preço de tabela, loja, né? Vende no mercado secundário mais caro. E esse é um fenômeno que está acontecendo com Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet e outras marcas, FP Journe, outras marcas, que é como se ele estivesse virando uma espécie de obra de arte, né? E está acontecendo com obra de arte, está acontecendo com charuto. Eu fumo charuto, eu espero que não tenha nenhum médico aí para... Vai ter um monte. Para me censurar, mas eu fumo charuto. E eu fui recentemente na Tabacaria Nacional, que é uma tabacaria que eu vou com uma certa frequência aí. Eu cheguei lá
E tinha uma caixa de charuto, Coíba, a gente chama de piramides, porque ele tem piramidal. Ele é piramidal. E o que aconteceu foi que eu cheguei lá, um charuto estava custando R$750. Eu comprei esse charuto, sei lá, 6 meses atrás por R$500. Entendi. Que não era barato, mas teve um aumento de 50%. Já valorizou, já. E eu tenho uma caixa fechada. Eu falei pra ela, eu brinquei com a moça que me atende lá, putz, nesse preço aqui você compra os meus? Então, mas aí eu perguntei, por que tá? Aí ele falou, teve evento climático em Cuba e tal, e os chineses estão levando tudo. Compraram tudo lá. Então eles estão comprando a produção lá. Entendi, direto. Direto. Então assim, comprou a produção toda lá. Então, o que está acontecendo no mundo é que esse ambiente também de juros muito baixo no mundo inteiro criou uma liquidez muito grande no mercado. Agora os relógios também estão se ajustando. Caindo, exato. Estão se ajustando. Relógio, obra de arte, tudo está caindo um pouco. Mas eu vejo um problema de oferta e demanda de longo prazo. Né? Porque a Rolex não está disponível, ela não tem a disposição, digamos assim, de produzir de muito aumentar, mais do que ela produz. E já produz bastante, se for pensar. Tipo, 1 milhão? Exato. Pensando em relógios, né, de alta relojaria, até eu sei que você não concorda muito que Rolex é alta relojaria. A Rolex não é alta relojaria, mas é um relógio bom, muito bom. Sim. Eu tenho um negócio que dizem, né, que eu concordo, que assim, tudo que você pode fazer, um Rolex pode fazer com você. Então, assim, você mergulhou, você pode ir com o Rolex. Pilota, pode ir com o Rolex. Não tem nada que você saia vivo que o Rolex vai estragar, entendeu? Se você pode fazer, o Rolex pode fazer com você. Entendi. Então, você sabe que a primeira vez que eu decidi comprar um Rolex, lá atrás, pra mim foi uma baita de uma surpresa, né? Quando eu cheguei, tenho dinheiro, quero comprar, e chego... Então, entra aqui na lista. Numa fila aqui, tá uns 2 anos e tal, pra te chamar. Como assim, né? E aí que eu fui entender que realmente esse desequilíbrio entre oferta e demanda... É muito grande. Era enorme. E aí, a gente até conversando aqui antes, né? Eu falei que, o atendimento, quando eu fui comprar o meu primeiro Rolex, na própria loja da Rolex, eu achei, assim... Não tão bom. Achei um atendimento meia boca. Como você falou assim, porque eles não precisam te vender, né? Não, tem produto que... tem um presidente de uma seguradora importante que falou uma coisa para mim, tem produto, eu nunca me esqueci, tem produto que é vendido, tem produto que é comprado. Então, por exemplo, Rolex é comprado. As pessoas desejam ter um Rolex. Ferrari é comprado. Ninguém, não precisa um vendedor ir te empurrar uma Ferrari. Não, o cara que vai numa loja da Ferrari, ele já tem o sonho, ele já quer. Aí o vendedor lá, ele não precisa nem dar um empurrãozinho, o cara já se joga no carro. Agora, seguro de vida. Esse é um produto que é vendido. Esse cara tem que ir atrás para vender. Ele tem que ir atrás para vender. É muito difícil vender um seguro de vida. Então, o cara fala, você vende seguro de vida no velório. Ele me falou. Por quê? Você pega ali, vai no velório, chega ali, puta, o cara morreu tão novo, né? Agora a família vai ficar desamparada. A menininha, a filha dele, que estava indo bem na faculdade, estava até fazendo medicina, agora vai ter que virar prostituta. O filho que já era desencaminhado. São as piores histórias. Então aí ele fala, puta, se tivesse um seguro de vida, aí o cara compra. Mas esse tipo de produto não replicável, que não dá muito para aumentar. Então, por exemplo, Bordeaux, né? Bordeaux vai produzir uma certa quantidade de vinho Bordeaux por ano. Não tem como produzir muito mais do que aquilo. Charuto cubano é uma ilha ali e tal. Não tem como ser muito mais do que aquilo. E Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe, não tem muito mais como ser. Então, apesar de estar caindo agora, graças a Deus que dá para voltar a comprar, eu vendi, olha que coisa espetacular. Como eu te falei, eu venho vendendo os relógios aí para colocar dinheiro nos ativos financeiros. Agora os Rolex, os relógios todos caíram. Os ativos financeiros ainda não subiram, mas a renda fixa está muito boa. E depois eu vou tirar dinheiro na renda fixa para comprar mais relógio de novo. É cíclico. Exato. Bom demais.
Cara, papo bom. Eu falo assim, eu gosto muito de seguir nas redes sociais, eu acho que você é um cara muito coerente, eu acho que você é um cara que não tem medo de expor aquilo que você pensa sobre mercado. Aprendo muito lá com a sua mentoria, você já botou muito dinheiro no meu bolso também, posso falar graças aqui. Graças a Deus. posso falar aqui. E, cara, foi um grande prazer aí poder conversar, trocar ideia, e o pessoal que quer acompanhar aí o Renoir, então, Renoir Vieira lá no Instagram. No Instagram, no Twitter. No Twitter também. Aí tem o URV_How to Spend lá no Instagram também. No Instagram também, para seguir os ativos alternativos. Exato. E quem te falar aí que é seu aluno vai ter uma condição especial na mentoria. Aí. Maravilha. Tem gente que não está assistindo a gente aqui e está só escutando, tá? Mas me conta aí qual que é o relógio que você veio hoje. Você sempre está com uma máquina legal aí. Hoje eu vim com o Ulysse Nardin. Esse aqui é um Hour Strike. Então eu vou mostrar o porquê. Porque a cada hora, na verdade a cada hora e a cada 30 minutos ele bate. Aí, ó. O mais interessante para quem talvez não... É um som muito claro, isso é bem difícil de fazer, uma complicação. É uma complicação. O que é, pra galera que talvez não entenda muito de relógio, só para vocês entenderem, isso aqui é tudo mecânico, tá? Não tem uma bateria, não é bateria ali que tá fazendo. Exato. Não, é tudo mecânico. É tudo um mecanismo mecânico que faz isso aí. Então você vê a complexidade do negócio. Não, é uma imagina, coisa assim absurda, né? Fazer um negócio que você aperta como se fosse um crono, assim, ele toca a hora para você. Isso aqui foi inventado junto com o Minute Repeater, que aí ele bate não só as horas, mas também os minutos, quando tinha vela. Porque imagina você tá na cama, tá tudo escuro e tal, você quer saber a hora, tinha que acender a vela, tal, não sei o que, não. Aí inventaram um Minute Repeater que te falava a hora. Loucura, hein? Legal, né? Aí, demais. Vou esconder meu Apple Watch aqui. Não, pelo amor de Deus. Essa mulambagem aí. Isso aí não é... A Apple Watch não é digno de um cara como você que acabou de abandonar a residência. Porque pro cara abandonar a residência é porque ele tá muito rico. Ele tá ou ele tá muito rico, ou ele tá com uma perspectiva muito boa de ficar rico. Exatamente. É isso aí. A perspectiva vem, né? Exato, lógico. Mas o Michael vai me introduzir no mundo dos relógios aqui. Eu falei, hoje ele sai daqui contaminado. Hoje ele vai começar a me perguntar qual que eu pesquiso aqui, qual que eu compro. Legal. Bom demais. Bom, galera, queria agradecer aí a todo mundo, queria agradecer ao nosso convidado também, principalmente, Renoir, por esse papo incrível que a gente teve. Não esquece de se inscrever aí no Med Podcast. A gente tem o canal lá no YouTube também, a gente tem os cortes, Finanças Dominadas, Médico Michael. E aqui no Spotify, né, Med Podcast. No Instagram também, Med Podcast e Médico Michael no Instagram. Estamos aí em todas as redes sociais. E se você tem algum amigo médico que gosta desse tipo de assunto, gosta de mercado financeiro, quer aprender a investir, chama ele aí para escutar o nosso podcast, compartilha com bastante gente, porque vale a pena. Assim, em vez de ficar mandando fake news aí, que hoje em dia tá cheio aí de teoria da conspiração maluca, você manda conteúdo você sabe legal. Qual que é a última? Que o não é o Bolsonaro, não é. É um sósia dele. Cara, assim... muito fora da realidade. Cara, o meu psiquiatra, só para fechar, ele fala que o maior problema da humanidade, o maior problema psiquiátrico da humanidade é a oligofrenia leve. E eu tenho que concordar com ele. Porque assim, os caras não acreditam nem no próprio Bolsonaro. Aí fica... É difícil, né? É difícil. Aí... Como é que você convence? Não, agora não é mais ele. É um sósia. Beleza, galera. Então, obrigado por quem acompanhou até aqui e nos vemos no próximo episódio aí do Med Podcast. A cada 15 dias aí estamos lançando episódio novo. Em dezembro, ali em janeiro, talvez a gente tenha um gapzinho, porque tem que estar férias também para a equipe, né? O pessoal tem que dar uma descansada, mas a gente volta com tudo em breve. Um abração para todo mundo e nos vemos no próximo. Obrigado, pessoal. Abraço.